Bom dia! Bom dia! Vamos para mais uma reflexão da nossa novena. Hoje, no dia 4 de abril, domingo de Páscoa, e eu espero que vocês estejam bem e que Jesus Cristo possa abençoar o seu domingo hoje e da sua família. Então, vamos então para a nossa novena, para a nossa reflexão. Hoje, na novena, Nossa Senhora narra que poucas pessoas sabiam que ela estava gestante, né? E ela conta que ela contou para uma amiga ali da Redondeza, né, de onde ela morava, uma amiga que tinha ido visitá-la, que estudava com ela. E ela contou que estava grávida e contou para ela, né, da missão que ela tinha recebido. Bom dia, Ana. E contou para essa amiga a missão que ela tinha recebido. E a amiga, então, olhou para ela e falou assim: Olha, Maria, você pode contar para mim toda a verdade. Eu não vou contar para ninguém que esse filho é de José. Ou seja, essa amiga, né, fez com que Maria pensasse: poxa, será que realmente eu preciso contar para todo mundo sobre o que está acontecendo? Será que eu preciso me defender? O que será que eu preciso fazer? O que você faria nesse caso? Você tem uma situação que é difícil das pessoas acreditarem. O que nós faríamos nesse caso, né? Então, fiquei pensando em qual seria, né, a estratégia que nós, enquanto humanos, teríamos. E muito interessante a visão dela aqui, que ela disse: eu não tenho que me defender. A graça de Deus vai se manifestar. O extraordinário vai chegar e todo mundo vai ver. Então, eu não preciso me defender. E essa foi uma estratégia muito interessante, mas a gente só consegue ter essa estratégia quando, de fato, nós estamos alinhados com aquilo que a gente acredita. Quando estamos alinhados com a nossa verdade, quando a gente já se convenceu de que o que estamos fazendo de fato é o melhor e quando confiamos em nós. Porque quando a gente não está com essa segurança toda, com essa confiança toda, né, alinhados com esse propósito, de fato acreditando já, né, na nossa questão, na nossa missão, a gente tem uma tendência a se defender. E normalmente a nossa defesa é: se você não acredita em mim, de alguma forma parece que eu também não tenho credibilidade. Então eu começo a desconfiar também de mim, isso tudo sem perceber, e eu começo a ficar com muita raiva de você. Porque é como se você estivesse duvidando de mim, colocando em xeque quem eu sou, a minha credibilidade, né? E aí eu fico com muita raiva de você, porque você está duvidando de mim. Então já não quero mais ser sua amiga, já não quero mais contar nada para ninguém, já começo a inventar às vezes uma história na minha cabeça para não ter que contar a verdade. Eu conto uma verdade disfarçada de alguma coisa que as pessoas vão compreender ou entender, para que as pessoas não desconfiem de mim. Porque quando elas desconfiam de mim, de alguma maneira se coloca em xeque também o que eu penso sobre mim. Isso, então eu começo a agir com reatividade, eu começo a agir na defensiva. E normalmente alguém que está se sentindo na defensiva ou na reatividade é alguém que está muito inseguro, né? Alguém que está ali sentindo muito medo de que algo em você não seja revelado, ou seja, esse medo, essa instabilidade. Então eu começo a agir com mais agressividade, né? Então as pessoas falam: eu fico mais desconfiada de tudo e de todos, as pessoas começam a falar comigo, eu já estou querendo me defender. Por quê? Porque eu não quero ser julgada como uma pessoa errada, como uma pessoa mentirosa. Eu quero ser vista como uma pessoa certa. E aí a gente cai de novo na mesma reflexão de ontem, né? A necessidade de ser certo, a necessidade do julgamento do outro para mim ser o melhor possível. E eu acabo esquecendo que o meu maior amigo, né, a minha maior força aliada nesse momento é o meu discernimento e não o julgamento. Porque o julgamento ele tem um critério exterior. Quando a gente vai em um juiz, quando nós estamos numa condição de ser julgado, sempre tem que ter um réu. E nessa situação a gente não quer nunca ser réu, né? E normalmente quem julga nunca sou eu. Quem julga é sempre alguém, ou seja, um juiz, um terceiro. Alguém está julgando a minha atitude. Então eu estou sempre ali, ou encaixada no certo ou no errado. Eu tenho sempre que estar numa posição de extremo. Eu nunca posso estar no meio, porque não tem nada mais ou menos certo, mais ou menos errado, né? Ou é certo ou é errado. E eu me coloco nesses extremos. Então, essa necessidade de me defender só surge
quando eu não estou aliada comigo, quando eu não estou olhando para as minhas questões, não tenho certezas de mim, não me conheço, não é? E o que faz, né, esse movimento de eu me conhecer? Ele traz para mim o critério de discernimento, como falamos ontem, que foi o que Maria fez aqui. O que é melhor ou pior para mim? Né? Não que esse critério tire essa questão do que é certo ou do que é errado, mas ela traz para mim um discernimento maior ainda, né, de algo que para mim talvez nesse momento seja muito melhor para mim do que certo para o outro. Né? Não que eu esteja ferindo uma legislação ou ferindo alguém, ou não, né, voluntariamente, né, passando por cima. Não é isso. Né? A questão é melhor para mim enquanto pessoa, enquanto alinhado com meu propósito, né, alinhado com as minhas certezas, com a minha moral, com os meus valores, os meus princípios, a minha fé, com quem eu sou, nesse movimento de se autoconhecer. É muito difícil alguém que faz esse movimento de se autoconhecer ferir voluntariamente alguém ou cometer um erro gravíssimo, né? Então é melhor ou pior para mim nessa situação? E quando eu estou alinhada comigo, essas questões de ter que se defender, de ficar com raiva do outro, elas vão ficando cada vez menores, porque eu sinto que eu não preciso que ninguém acredite em mim. Eu não tenho a necessidade mais de agradar, eu não tenho mais a necessidade de estar certa. Né? Então, com isso, eu fico muito mais serena e tranquila e também compreendo, né, que o outro às vezes não está nesse movimento, né? Que para ele é difícil também compreender essa situação de que eu estou olhando para o que é melhor. Mas ainda na minha posição, quando eu ocupo o meu lugar e vejo o que é melhor ou pior, eu consigo entender que o outro também faz esse movimento. Né? E isso favorece o outro, isso ajuda, aumenta, né, essa onda de empatia e a onda de amor, que onde a empatia chega, o amor chega também. Então, aqui é muito interessante o conteúdo da novena hoje, né? Vem falar justamente sobre isso. Às vezes, nosso ímpeto de se defender fala muito mais da nossa insegurança. Então, observe, sabe, todas as vezes que você tiver necessidade de provar que você está certo, que você tem medo, tenha medo que as pessoas desconfiem de você, vá lá no fundinho e fala, mas e eu? Estou desconfiando de mim? Né? Onde está essa lacuna? Orai e vigiai, orai e olhai para dentro. Vigiai, observa, né? Qual é o movimento que você tem feito com relação a você mesmo, na questão da confiança, de saber quem você é. Certo? E a gente fica assim com essa reflexão hoje. E aqui fala para finalizar, né? Muitas vezes não é preciso defender-se. Vale as mãos limpas e o coração em paz consigo mesmo. Claro, o coração só está em paz comigo mesmo quando eu sei quem eu sou. Uma abençoada Páscoa para vocês, um feliz domingo de Páscoa e que a gente possa continuar se encontrando aqui, se Deus quiser, até os 9 meses, até o dia 25 de dezembro, com essas reflexões, que a gente traz essa conexão, essa ponte entre a vida pessoal, a vida real, né, e a vida espiritual. Como é importante elas terem essa relação, essa interseção para a gente entender o que Jesus, de fato, mesmo concebido, quis nos ensinar. Né? Ainda no ventre da mãe já vinha nos ensinar muita coisa. Então a gente não pode deixar passar batido hoje e esse feriado de Páscoa nos lembra isso, que nada que Cristo veio fazer aqui foi em vão. Portanto, vamos aproveitar esse momento, validar esse sofrimento e seguir a nossa missão em paz, em conexão com Deus e com a gente mesmo. Um feliz domingo para vocês e até amanhã.